Pessoal, vocês lembram da formação anterior, aquele experimento que a gente fez para ver a composição do solo? A gente vai lembrar que tem os diferentes materiais, areia, argila e a matéria orgânica, o humus. Hoje a gente vai fazer um experimento que é paralelo àquele que a gente fez a última vez. Nesse experimento de hoje a gente vai entender como que essa composição vai influenciar na drenagem de um vaso ou do solo do canteiro da horta. É um experimento muito legal para vocês poderem fazer para testar o solo de vocês e também para fazer com as crianças, para elas entenderem como que isso funciona. A gente vai precisar de garrafas. Eu peguei aqui um pedacinho de retalho que a gente vai usar só para tampar um pouquinho aqui o fundo. Não é para fechar, é só para segurar a terra. A gente vai usar aqui duas. A gente vai usar solos que são bastante extremos, que a gente mostrou no vídeo, se vocês lembrarem. Solo bem argiloso, bem vermelhão. A gente vai utilizar areia. E aqui é um solo rico em humus e matéria orgânica, então ele é um solo bem escurinho, bem soltinho. Vamos entender como funciona? A gente vai fazer três exemplos de como que a coisa pode funcionar. Então, o solo que a gente geralmente tem na escola é esse do meio aqui, que é o solo argiloso. Primeiro a gente vai fazer um teste de drenagem neste solo. Depois a gente vai fazer um teste de drenagem com correção com areia. Então vocês podem pôr um pouquinho de areia nesse solo para melhorar a drenagem, se vocês forem utilizar numa floreira ou até mesmo no próprio canteiro. E depois a gente vai mostrar como que a matéria orgânica adicionada à argila melhora na retenção e na drenagem do vaso ou do substrato. Então aqui a gente encheu com uma quantidade pré-definida que vocês escolhem, usei 2 copos de terra. E eu vou colocar 500 ml de água. A gente vai contar quanto tempo demorou para descer e a gente vai medir depois no final quanta água a terra reteve. Tem 500 ml certinho aqui medido, vamos ver. Depois de muitos minutos, a gente esperou ela praticamente parar de pingar e vamos medir a quantidade de água que saiu aqui da terra argilosa. Menos de 400, por volta de 370 ml passaram. Então aqui a gente sabe o quanto ficou retido na argila. E a gente viu que ficou um bom tempo. Agora nós vamos fazer o mesmo experimento que a gente fez com a argila pura, usando um pouco de areia. Para homogeneizar eu vou usar um outro balde, então eu coloquei... São 2 medidas, então foi uma de argila, terra argilosa no caso, né? Eu vou quase completar essa medida de argila e vou colocar aqui areia. Vou adicionar aqui e a gente vai homogeneizar. Essa é a carinha, vocês veem que já dá pra ver a areia, tá com uma carinha mais drenada. Vamos fazer o teste? E vamos cronometrar. Eu vou apoiar ela aqui. Com a adição da areia, junto com a argila, a gente conseguiu otimizar um pouco o tempo de drenagem. Ele foi um pouco menor, porém, ainda a proporção de argila é bem grande. A gente obteve um total aqui de quase 400 ml, ou seja, com a adição de argila, com a adição de areia, a gente tem duas questões. A gente consegue reduzir a velocidade do escoamento um pouco, porém, menos água fica retida no canteiro. Então, quanto mais areia você colocar, mais seco vai ser o seu canteiro. A gente teve um total aqui de 400 ml. Para o terceiro tipo de solo, a gente vai usar uma parte de terra de canteiro, bem argilosa. Uma parte. E vou colocar uma parte de matéria orgânica.
A gente vai misturar bem e fazer o mesmo experimento. E agora, por último, a água na mistura de argila e matéria orgânica. Dá pra ver claramente como nem está saindo em gota, está saindo em fio, né? Então a gente vê que a água tem melhor drenagem. Vamos depois ver o final do experimento. Temos aqui o experimento da mistura de terra vermelha, argilosa, com a matéria orgânica. O que a gente vai perceber? Que além de uma drenagem muito rápida, a gente obteve menos água residual, sobraram só 350 ml. Quer dizer que ficou mais água retida nessa mistura. Então a adição de matéria orgânica junto com o solo canteiro, o solo argiloso, permite duas coisas legais. Permite que a água não fique empoçada, ou seja, ela escoa com facilidade, ela é absorvida com mais facilidade, e também fica mais água absorvida aqui dentro, ou seja, não empoça e você precisa regar menos, porque mais água vai ficar aqui dentro do vaso.